Então, basicamente, essa é a ideia, né? Então, a questão é que você tem uma passagem de propriedade privada em relação a casas, por exemplo, todo tipo de coisa, a fazendas e etc., em que o dono daquela propriedade é apenas aquele que ou comprou ou que primeiro misturou o trabalho com a terra do ponto de vista lockeano e aí passou a ser dele, né? Mas ninguém pode, por exemplo, taxar ela, porque não pode taxar algo que ele nasceu, tecnicamente, né? Nesse sentido de propriedade específico, né? Então, no caso específico de um monopólio judicial e do serviço particular de adjudicação, isso significa, por um lado, que a qualidade do direito e da justiça sofrerá um declínio, que o direito natural será progressivamente substituído por o que é chamado de é, positivismo, né? Então, a lei positivista, por várias razões, eu sei que o Dworkin ele discorda disso, né? Tem um artigo dele que ele fala que o positivismo e ele tem aspectos de direito natural, né? Aí ele cria um eufemismo, né? Dworkin é um autor de direito muito importante nesse tema, de positivismo e direito natural. E ele tenta fazer uma relação entre os dois que, na minha opinião, é um eufemismo, né? É um cara querendo defender os erros do positivismo, porque o positivismo, no fim, ele te dá uma liberdade de criação de leis, de precedentes, etc. E dá merda, né? Você vai ter uma ampliação do significado da Constituição, que vai permitir uma multitude de interpretações. Eu fiz um podcast recente sobre a morte do autor. Tem o Derrida, Foucault e o Barthes, né? Que são autores que eles eram positivos. De certa forma, eles defenderam o positivismo na questão da interpretação de textos, né? E no fim tem aplicações no direito, né? Dessa questão do Barthes que na morte do autor nasce o leitor. É uma falácia, né? Na morte do autor, na verdade, você mata o leitor. Ele vai dar a interpretação que ele quiser, né? Esse é o problema, né? Desses autores, né? Nesse tema específico. Então, exemplos de jurisprudência privada, né? Você tem Israel no período de juízes, né? Então, vou dizer de novo, período de juízes. Durou mais de 300 anos e que seguia a lei de Moisés, né? Você tinha lá o código legal deles, que é a lei de Moisés, a interpretação deles, que posteriormente a gente chama de. É, acho que é. Assim, não é só Talmud. Tem o Talmud, tem o Gemara, tem Halakha, tem várias questões, mas tem a lei de Moisés, inicialmente. Então, lei de Moisés, que é o Pentateuco, tem a interpretação do mesmo. Poderia estar incorreta, por sinal. Mas no fim, é o que importa é a lei de Moisés. E na lei de Moisés, o sistema que Deus quis para Israel, Israel colonizou esse lugar, né, essa região. A guerra, né, na base da porrada. Vitórias dadas por Deus a eles, né? Depois de 40 anos passando no deserto. E, basicamente, a ideia de juízes é que é uma confederação, tá? Não é um federalismo, confederação. E cada lugar aqui que foi dado por sortes para cada tribo de Israel, que são 12, né? Você basicamente tem uma distribuição geográfica e cada clã ali é independente de certa forma. Então, uma confederação e os clãs eles agem de forma independente e normalmente, eventualmente Deus colocava um líder, né? Sansão, Jefté, Gideão, etc. Só que ele é escolhido por Deus, né? Poderia ser escolhido também por forma de votação, né? Mas não era o caso aqui. Mas no geral, cada tribo era independente, era um país, mas todos, entre aspas, estados eram independentes em relação ao seu comportamento. Você não tinha um exército formado, você tinha milícias, que não só conquistaram essas terras militarmente, que é um grande feito, mas também mantinham elas. Mas, por exemplo, Jerusalém demorou para ser conquistada e tal, só foi conquistada, se não me engano, por Davi, que ela fica numa colina que é difícil, assim, atacar. Muros também relativamente fortes, né, na época, mas eventualmente eles conquistam Jerusalém, né. Mas, existia uma jurisprudência privada, né, e você, por mais que tinha, assim, dízimos e de certa forma, porque, assim, o, o, o pagamento, entre aspas, de impostos, na verdade, era para os levitas,
eles não cumpriam uma função burocrática, eles cumpriam uma função religiosa, né? Então eles não, os levitas não tinham terras, não foram dadas a eles. Então eles cumpriam uma função religiosa. Então a gente já anula ele porque no, no campo moderno você não precisaria disso. As igrejas elas se sustentam sozinhas. Mas basicamente naquela época você tinha uma questão religiosa, aí dava ali 10% e tal da produção ali para os levitas. Mas é realmente porque eles cumpriam funções religiosas que não eram, obviamente, produtivas no sentido de produção de capital. E por isso que eles recebiam. Tinham também uma porcentagem para os pobres e tal, mas no geral não tinha imposto, porque não tinha imposto no sentido burocrático. Não era uma democracia sustentada, uma burocracia sustentada por impostos, né? Então todos os tipos, entre aspas, de imposto que tem, tecnicamente não são no sentido moderno. Ou até no sentido medieval, ou no sentido de estados, de países, na China, por exemplo, sociedades pós-neolíticas, né? Que já tem um estado per se, né? Já tem um confucionismo ali, já tem um- uma atividade burocrática forte, né? E, enfim. Então não tinha exército, não tinha impostos do ponto de vista burocrático e durou por 300 anos. E muito bem, por sinal. Só que a questão é que quando eles faziam merda, é, eles eram dominados por outros povos porque eles não obedeciam a Deus, né? Mas é outra questão que não se aplica a nós hoje em dia, né? Tem outro exemplo de jurisprudência privada nos audiens, né? E eu descobri isso no HQ, tá? É estranho, né? Tô lendo Torgal, eu descobri sobre a existência dos audiens, né? Aí eu fui ler artigos sobre o tema, né? Artigos acadêmicos sobre o tema. Que é chamado de The Tank. Eu creio que a tradução melhor seja Tank. É basicamente um conselho entre os vikings, as tribos, principais tribos vikings, que basicamente fornecia uma jurisprudência privada para eles, né? Então você tinha conselhos locais, regionais e os Altins, que são basicamente o Supremo, que é basicamente como se fosse um parlamento, que decidia questões legais, né? Tem vários problemas em relação a que tipos de leis eles tinham, etc., com detalhes, mas essa era a ideia, né? Então, jurisprudência privada é possível. Esse é o ponto central, né? É, outro ponto do Hope, né? Ele vai falar sobre uma coisa chamada descivilização, né? Permita-me dominar esse processo, desencadeado com a instituição de um Estado, né? O desvio progressivo em relação a uma ordem natural e a um sistema de justiça, a erosão crescente de todos os direitos de propriedade privada e, consequentemente, o aumento dos poderes legislativos e regulatórios, né? Então, aqui é uma coisa que ele tá tentando, uma teoria do Hope, né? Ele tá falando de um processo que permitiria é, o, o avanço posteriormente do libertarianismo, né? Então, é, em que você teria uma dissipação do Estado como ele existe, né? Então, ele não necessariamente detalha esse processo de forma é, diagramática, né? Ele não faz um diagrama específico, falando, não, são esses estágios, mas no geral é, um, é uma conjectura, né? Em que ele diz um processo teórico em que, do ponto de vista libertário dele, né? O Estado se dissiparia, né? Outro problema sério que também reverbera em Platão e Cícero é a questão de códigos legais que são grandes demais, né? Ele vai dizer aqui, né? Visto que a lei natural é composta por apenas três princípios, que é a autopropriedade, né? Self-property, a apropriação original e a transferência contratual de propriedade de um proprietário anterior para posterior, sequencialmente, né? Hoje, após 100 anos de democracia, não resta qualquer aspecto de produção e de consumo que seja livre e não regulamentado, né? Então, qual que é a ideia que ele está dizendo aqui, né? Que, primeiro, uma verdade que não tem, na minha opinião, refutação, né? Os códigos legais, principalmente constituições hoje, são muito grandes, cara. A Constituição brasileira é enorme, cara, em relação, por exemplo, à americana. Que é, na minha opinião, a menos pior. Em relação a outras constituições europeias, por exemplo. Aí você pode dizer, não, é porque a Constituição brasileira ela é muito bem feita, então. Não, cara. Platão e Sócrates, perdão.
Platão e é, Cícero já diziam, e até o Lao Tzu, por exemplo, já dizia, e outros caras lá da China, o Lao Tzu no Tao Te Ching, tá? Que é o único livro dele que sobreviveu. Pelo menos é o único que ele foi escrito, talvez. Já dizia que quanto mais leis, menos leis. Porque quanto mais leis, mais brechas nas leis. Quanto mais leis, você tá gerando mais problemas pra parte jurídica, né? Porque a necessidade de tantas leis. Ah, é porque a gente tá num âmbito moderno. Não, cara. O objetivo da legislativo deveria ser tirar leis inúteis. Como aquela que eu disse da Argentina no governo, em governos anteriores, acho que no governo peronista, em relação a transporte, né, de petróleo. A empresa privada não poderia terceirizar. Ou quantidade de pessoas da Argentina numa empresa. Você não pode ter muitos estrangeiros, né? Você contratar muitos chineses e tal, você tem que ter uma porcentagem ali. Cara, isso daí é microgerenciar a empresa, não tem lógica. Você não tá falando sobre direito, você tá falando sobre outra coisa, cara. Não tá falando sobre direitos autoevidentes. Tá tentando microgerenciar empresas por motivos inúteis, né? Então esse é um problema, né? Então, a Constituição do Brasil não deveria ser tão grande. Não há necessidade. Cara, nos primeiros parágrafos da Constituição brasileira, você já vê um monte de coisa inútil. Você poderia dizer, só o artigo sem as tag, né? Poderia tirar tudo. Cara, eu, eu tenho uma ideia, né, de pegar a Constituição brasileira e tirar tudo que é inútil. E eu publicar só o que, na minha opinião, eu creio que seja útil, né? Do ponto de vista lógico. E não sei se eu vou fazer isso, né? Mas. É, eu acho que ficaria no fim umas 50 páginas, talvez, ou até 10. Não sei. Por exemplo, a Constituição Americana, tu lê num dia, cara. Tu senta agora e lê rapidinho. E entender, depende, né? Porque você tem que ler depois comentários e tal. Você tem que ver a história do como foi usada a Constituição ao longo do tempo. Não é assim, né? Mas a Constituição, no geral, você vê rapidinho. Qualquer pessoa pode ler e tal e entender, no geral, o que tá acontecendo ali. Principalmente nas emendas. Agora, na brasileira, cara, tu tem que ler um livro, cara. A Constituição brasileira é um livro. Então, não tem lógica, né? O núcleo teórico, agora, sobre a essência do libertarianismo, né? É irrefutável da doutrina libertária, é simples e direto. E já eu expliquei repetidamente aqui. Se não houvesse escassez no mundo, os conflitos humanos, mais precisamente os confrontos físicos, seriam impossíveis, né? Então ele tá voltando ao tema do começo, do livro, né? Então, há conflitos porque recursos são escassos, né? Por razões óbvias, né? É... Eu tenho a coisa 3 vezes. E aí tem outro artigo dele que significa o que precisa ser feito, né? What must be done. E eu quis falar desse artigo também porque eu creio que só o livro anterior, que era o Getting Libertarianism Right, ou Pensando Corretamente sobre Libertarianismo, né? Seria uma boa tradução. Esse daqui, ele tenta ser um pouco mais técnico e ser mais prático também, então por isso que eu decidi também citar esse artigo. Ele vai dizer algumas coisas interessantes. Por exemplo, o conceito da defesa privada, né? Que não reste nem a menor dúvida quanto à eficácia de um sistema de proteção baseado na disposição das pessoas de se defenderem, né? Eu coloquei aqui novamente o Israel de Juízes. Como eu disse, mas eu vou dar um exemplo. Eles tinham milícias privadas. Teve uma guerra civil contra Benjamin, se não me engano, que fica aqui, ó, no fim do livro de Juízes. Então você vai no livro de Juízes, mas pro fim você vai ter a crise de Benjamin, em que vai ser tipo Sodoma e Gomorra, cara. A pessoa vai ser violentada ali, a esposa de um cara. Ele vai pra uma região de uma cidade ali. E ele não teve um amparo legal nenhum. Então você tem uma jurisprudência privada e também regional. Então a própria tribo nessa geografia deveria resolver o problema. Então o que o cara fez? Isso aconteceu, tá? Uma questão histórica. Ele distribuiu a pessoa que foi abusada, por sinal, em partes e mandou pra todas as tribos de Israel.
As tribos ficaram enojadas, se juntaram como um só homem, vai dizer o texto bíblico, e eles lutaram contra Benjamim nessa guerra civil e derrotaram eles. Aí tem toda a questão de reconstruir os benjamitas, né? Eles dão suas esposas de forma aleatória, numa dança lá que acontece no fim do texto, né? Mas eles basicamente quase destroem uma tribo. Por quê? Porque o direito não foi dado àquele crime terrível que foi realizado, né? Mas no fim o direito foi estabelecido de forma privada e de forma voluntária. Então, e nesse tempo não tinha líder, tá? Teve épocas, né, em juízes que não tinha líder. Não tinha. Quando não tinha líder, dava merda, basicamente, né? Por isso seria melhor um líder eterno, né? Um líder que não morre, que não é o caso aqui, né? São pessoas que vivem pouco tempo, né? E aí. Sansão dominou por tantos anos. Até de se lascar, tava tudo certo. Depois não. Então, é sempre. Numa confederação tem que ter um líder, cara. Alguém eleito. Só que normalmente, por exemplo, no sentido antifederalista, a eleição deveria durar no máximo de 1 a 2 anos. Então, muitos antifederalistas eram contra essa noção de 4 anos de presidência, né? Ou o tempo, por exemplo, de 6 anos, acho, dos senadores e tal. Eles diziam, cara, isso é um problema, porque deixa pessoas muito tempo no poder. Mas no poder elas podem mudar de ideia, né? As pessoas mudam. É melhor você ter uma troca rápida, né? Tem um cara específico entre os antifederalistas que eles citam 1 ano. Que o presidente deveria mudar anualmente. Por quê? Porque aí você não fica tanto tempo, às vezes, com um cara ruim, ou que eventualmente fica ruim. Então, essa é a ideia, né? Na minha opinião, 2 anos, de 1 a 2 anos, eu acho que é o ideal. Então, é a noção, cara, você não precisa. Isso aqui foi antes da Constituição ser promulgada dos Estados Unidos, né? Americana. Você não precisa simplesmente aceitar que a Constituição tá certa, você tem que pensar, cara, você tem que ser racional. Isso que significa liberalismo clássico. Tu olha pra Constituição atual, pra legislação, e você vê, ok, por que isso daqui tá assim? Ou você vai assumir porque é certo, porque tá escrito. Então, os legisladores são deuses superiores a todos os seres humanos que ninguém consegue achar um erro na Constituição brasileira, né? Desculpa, cara, simplesmente. A Constituição brasileira é uma das piores, não. Extremamente mal feita. E eu, posteriormente, posso tentar mostrar isso, né? Textualmente, né? Porque é uma questão gramática. Ele vai falar o conceito de Estado-mundo, né? No cenário de um Estado mundial, vamos supor, né? Teoricamente, que no futuro houvesse. A União Europeia virasse a União Mundial, né? Onde quer que se vá, a estrutura de impostos e regulamentações fosse a mesma, né? Então você teria uma centralização do poder mundial, né? Eu acho que seja impossível que isso aconteça. Que as pessoas têm culturas e línguas diferentes, mas enfim, vamos supor. Ou seja, com o desaparecimento da ameaça da imigração, a exploração monopolística aumentará naturalmente isso. O preço da proteção subirá e a qualidade cairá, né? Então, essa noção de Estado-mundo, né? Eu creio que não é tão útil, né? Se você combinar essas duas tendências que mencionei, inerentes ao Estado, a intensificação de exploração da população interna e a extensificação, obtém-se uma democracia mundial e uma moeda mundial, né? Então imagina uma moeda fiduciária emitida por um banco mundial, né? Já existe um banco mundial, né? Mas World Bank, mas existe o FMI, etc. Mas imagina se viver, qual que seria o Leviatã Supremo Estatal? Seria alguém que conquiste todos os povos que existem. Teoricamente não é impossível, né? Se alguém tivesse recursos suficientes. Eu não sei se ele seria capaz de manter isso, mas se ele tivesse recursos suficientes para isso, seria possível alguém conquistar as Américas, a Oceania, etc. Só que ele teria que ser um governo muito forte militarmente. E hoje com bombas atômicas eles até inibe isso, né? É estranho que bomba atômica, na verdade, cria mais paz do que o contrário, né? A existência delas, né? Que faz as pessoas ficarem com o pé atrás de atacar a outra, né? Enfim, mas é uma questão teórica, né? Mas é um exemplo categórico de Estado Supremo, né?
A ideia de democracia deve ser ridicularizada, ele diz, né? Mas com aspas, tá? Não é exatamente só isso. Não passa de tirania da multidão travestida de justiça. Por outro lado, democrata deve ser considerado o pior de todos os elogios possíveis. Eu discordo disso. Eu creio que as pessoas devem ser livres para acreditar no que elas acreditam. Então, mesmo que ela seja democrata, etc., devem ser livres para acreditar, ter uma opinião contrária. Então, eu discordo dele nessa questão. Mas o que eu concordo é que o federalismo em si elimina o poder da democracia ao ponto que vira uma aristocracia. Na visão de Montesquieu, por exemplo, o Montesquieu era a favor de um federalismo no geral, de uma república. Mas principalmente se a gente vê a visão do Montesquieu, que é muito citada pelos antifederalistas, muito citado. Montesquieu e Blackstone, que Montesquieu, não sei se eu citei certo, e o Blackstone, que é um jurista, né, da Inglaterra, na época da formação da Constituição Americana. Esses dois, e tem os comentários também no Montesquieu, no Espírito das Leis, que eu não vou citar aí todos, eram tinham visões contra a monarquia, contra a aristocracia, contra a oligarquia, e por isso teriam contra o federalismo. O federalismo é uma forma velada de, de monarquia, que é a mesma coisa que a aristocracia, de certa forma, e oligarquia. Mas você pode falar, mas como assim, cara? Como assim você está falando que federalismo é tão errado assim? Isso não significa que não possa participar de políticas democráticas, né? Então, você pode ter democracia, mas você não pode ter uma democracia falsa. É isso que ele está dizendo. A democracia, pra quem já ouviu Eminem, tem um livro não, uma música chamada White America. E ele usa um termo no final da música que é Democracy of Hypocrisy. Então, que é democracia da hipocrisia. Ou seja, tem entre aspas democracia, mas além de não cumprir o fim dela de forma correta, né? Porque a voz do povo vira uma voz de uma elite eleita, entre aspas, democraticamente. Entre aspas, porque no fim essa elite tem muito poder. Por exemplo, num confederalismo, de uma certa forma específica, minarquista, agora eu vou dar minha opinião, né? O objetivo seria, na Constituição e na legislação, permitir um mínimo de poder a quem é eleito. E quem é eleito pode mudar de ideia, pode mentir, pode. É um demagogo. Então, um demagogo, ele vai falar o que quiser pra ser eleito, né? Então, eu vou fazer isso, isso e aquilo, eu sou assim, assim, assado, e não é. Então, como que se impede o demagogo de fazer merda? Você tira o poder dele. Como você tira o poder dele? Você cria uma Constituição e legislação que não permite que ele faça coisas que são imorais. Não é essa a ideia de uma Constituição, né? É ser um núcleo moral, porque a legislação você não vai ter pessoas que vão votar por toda a direção. Mas uma coisa importante do Blackstone é que ele fala sobre júri, né? E a formação de novas leis deveriam, no geral, ser feitas por um júri. Ele também defendia a noção de júri para casos civis, que nos Estados Unidos tem, no Brasil não. Um júri é um corpo de pessoas da comunidade e elas vão dar um veredito em relação a um caso legal. Então tem todo o aspecto legal, tem o juiz, etc. Tem advogados e tal. Mas o júri que dá o veredito. E, no geral, um júri, ele é parte fundamental do direito e parte fundamental também da legislação, deveria ser. Então, não pode simplesmente os senadores lá escolherem o que eles quiserem da cabeça deles. Tem que simplesmente ter um júri que aprova isso. Um júri aleatório e também é pessoas de bem, né? E pessoas comuns também. E um júri que obviamente não pode ser comprado, né? Então tem que ter leis contra isso. Obviamente alguém pode corromper tudo, mas sem júri é pior. Essa é a noção. Sem júri é pior. Então, eu queria também que pessoas do Supremo deveriam ser eleitas. E ter mandatos curtos. Pra realmente não ter crise no judiciário, né? Então, por mais rotatividade, né? Então, menos mandatos menores. E uso do júri, etc. Então, por exemplo, o Supremo toma uma decisão. Você deveria também ter um corpo externo, um júri que também avalie essas decisões. Supremo. Não é assim, simplesmente ele decide o que ele quiser. Cara, o cara que é eleito ali, pra ser do Supremo, ele pode mudar de ideia, cara. Ele pode
em 3 anos de mandato ele vira uma pessoa totalmente diferente. Ele começa a fazer um monte de coisa nada a ver. E é isso. Então, mesmo se ele fosse eleito democraticamente. Então, a ideia seria que o mandato deveria ser menor e que deveria ter um corpo de júri. Também auxiliaria nas decisões ali. Você ter pessoas do próprio povo, escolhidas aleatoriamente, pra realmente dizer o que o povo disse. Então, essa é a ideia. E as decisões seriam diferentes. Então, o problema é o federalismo, não é nem a democracia em si. Por fim, praticamente todos os demais, especialmente nas cidades, teriam recorrido a seguradoras comerciais, agora no estado, perdão, numa sociedade libertária, tá? Como as companhias de seguro contra incêndio em busca de proteção. Aqui é uma noção de que você tem um conceito do Murphy, né? No livro dele, Chaos Theory, que eu pensava que era sobre teoria do caos mesmo, né? Matemática, mas não é. É, basicamente ele fala sobre essa noção, né? Como você tem uma polícia privada, jurisprudência privada, e uma sociedade totalmente sem burocracia. Eu já citei que no modelo de juízes, que foi um modelo testado historicamente por 300 anos, você já teve isso. Então eu prefiro acreditar num modelo que já foi testado historicamente em Israel do que num modelo de seguro que não foi testado. Então eu acredito que teorias têm que ser testadas, principalmente quando a gente está falando sobre as pessoas, né? Enfim, não são robôs, né? Tem outro livro também que é muito interessante, que eu não li ainda, eu li só o começo. Eu não tanquei porque. Depois eu tanco ele, mas. Isso quer falar sobre privatização, sobre rodovias e todo tipo de coisa, né? É, é interessante, né? Porque são coisas normalmente são ditas como públicas, né? Como um monopólio natural. Mas o monopólio natural não existe, na verdade. Então, do que eu li do livro, eu já achei muito interessante os exemplos históricos que ele dá e tal. Dos Estados Unidos, especificamente. Que é o conhecimento maior do bloco. Mas, no geral, é um tema interessante, né? Só que tem outro livro que eu não li, tá? Mas isso eu nem tive acesso. Porque ele não tá. Esse daqui tá de público, acesso público, né? Esse daqui tem que ser, é só pago. É capitalismo aquático, né? Water capitalism. Que é o caso para privatizar oceanos, rios, lagos. Eu não sei o que é aquíferos, mas não sei se é estuário. Aqui eu penso que é res nullius, né? É posse de todos, então privatizar não faz sentido. Então não é posse nem do governo nem de ninguém. Então essa é a minha opinião pessoal, mas eu vou ler o livro no futuro, né? Quando Deus me dá recursos aí pra comprar ele. E eu só vou citar um exemplo, né? Existem hoje o que é chamadas de private zones, né? São zonas privadas, tá em azul escuro, é, os oceanos, né? Então essas áreas aqui, por exemplo, são de livre acesso, qualquer pessoa pode ir lá pescar e tal. Outras áreas são de países, né? Aí tem o que é chamado de Lei dos Mares, que define lá com 25 milhas náuticas. Então, por exemplo, eu sei que esses mares aqui dentro dos Estados Unidos, como o Mar do Norte, perdão, os lagos aqui dos Estados Unidos, perdão, agora eu buguei, né? Os Estados Unidos aqui embaixo, né? Eu tava no Canadá. É, aqui nos Estados Unidos, agora sim. Eu sei que tem mares que são dentro dos Estados Unidos, perdão, lagos dentro dos Estados Unidos que são nos Estados Unidos, que estão dentro da jurisdição deles. Agora, tem alguns que são mistos, né? Por exemplo, o próprio Mar de Azov no Mar Negro, fica aqui, que é entre a Ucrânia e Rússia, né? Não é nem de nenhum dos dois, é dos dois. Mas eu creio que não teria nenhum problema qualquer pessoa entrar ali, que é res nullius, automaticamente, né? Não é porque tem um mar perto do seu país que ele é seu. Porque você não misturou o trabalho com a terra no mar. A não ser que você faça uma plataforma, por exemplo, eu faço uma plataforma petrolífera no meio do mar. Aqui, por exemplo. A minha propriedade privada é a plataforma. Então, se alguém ir lá e tentar, por exemplo, fazer uma plataforma do lado, a gente vai ter problemas, né? Tem que ter, por exemplo, por bom senso, um pouco de espaço em relação à plataforma. Sou eu que tô. Eu fui primeiro aqui a achar essa reserva aqui e tal. Mas questões, na verdade, militares, né? Que são um problema, né?
alguém, por exemplo, ter uma unidade naval aqui em próximo a um país específico, isso é um problema, do ponto de vista óbvio. Mas a questão é que eu creio que esse livro poderia, eu não li ele ainda, né? Falar um pouco dessa questão, né? Na verdade, essas linhas escuras não deveriam existir no geral. Na verdade, elas são linhas estatais, tá? Elas não são linhas privadas. Ok? A lei dos mares também é uma questão de lei internacional. E nem todos os países concordam com isso e respeitam, tá? Somente no Ártico, cara, a Rússia principalmente, tem muitos recursos no Ártico para serem descobertos, né? Porque aqui tá no plano, né? Se você vê na formatação esférica do Ártico, né? Que fica bonitinho ali, a forma esférica do Ártico no topo do globo, você consegue ver lá direitinho os lugares onde a Rússia quer, outros países quer e tal. E tem gente que não respeita a lei dos mares, né? E não é obrigado a respeitar, por sinal, tá? Ninguém é obrigado a respeitar a lei dos mares, na minha opinião. Sem crise de financiamento público, que eclode assim, que o direito do voto é retirado de uma massa, todos os ativos do governo local devem ser privatizados como forma de superar a crise, né? Eu não teria o conceito de legal romano de res extra commercio, né? É o conceito de que existem coisas públicas, né? Então tudo seria privado. Eu, pessoalmente, creio que qualquer sociedade tem que ter. Eu já vou falar minha opinião, né? Mas tem que ter um pouco de res extra comércio e um pouco de res nullius, que coisa que não são de ninguém. Eu já vou falar minha opinião pessoal, tá? Porque o foco não é esse. Então, o judiciário seria totalmente privado, por exemplo. Consequentemente, os juízes devem ser livremente financiados. O livre acesso a cargos do magistrado deve ser assegurado. Os juízes não são eleitos pelo voto, mas escolhidos pela demanda efetiva daqueles que buscam justiça, né? Então, seria totalmente privado, com obviamente uma legislação aprovada pela sociedade, né? Porque senão você entra num paradoxo, né? Tem que, no mínimo, ter alguma coisa aprovada democraticamente, né? Sei lá, uma lei, uma constituição mínima. A constituição em si não é fora do contexto libertário. Eu creio que alguns poderiam ser contra ela, mas precisa ter um mínimo ali de convergência de opinião em relação a esses temas, né? É, então até aqui já foi a visão do Hope, né? Eu vou dar essa visão que também tem em outros livros, né? Que não é uma visão final o suficiente dele. Eu só peguei as passagens mais importantes que eu achei mais importantes. Eu recomendo o livro do Concebida em Liberdade, do Rothbard. Tem um curso desse livro, desses livros, né, no canal. Dos volumes, né? Completo, né? Fala também muito dos antifederalistas, formação da Constituição dos Estados Unidos, principalmente no volume 5. E esse livro aqui, de quase 2.000 páginas, que é o completo antifederalista do Story, né? É um livro que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o pensamento dos caras que eram contra a Constituição dos Estados Unidos antes dela ser promulgada, né? E tem vários elementos que, na minha opinião, mudaram a minha opinião sobre esse tema. Então esse livro mudou minha opinião em várias questões associadas à minha versão de minarquismo, né? A visão que eu acredito. É uma minarquismo libertário antifederalista, né? Então, por design, tem que ser uma confederação com estados independentes, que é a visão do próprio Rothbard, no volume 5 desse livro aqui. Deveria ser uma confederação. As colônias já agiam como uma confederação entre as. Não confederação, mas elas já eram independentes. Então, eles derrotaram o inimigo comum que era a Inglaterra, agora eles deveriam virar uma confederação. Sem um centralizador de poder. Com um líder eleito por todos, mas não exatamente num sentido federalista, que tivesse mandato por 4 anos, né? Esse 4 anos é horrível, né? Agora eu vou dar a minha visão pessoal, vou manifestar apenas a minha visão. Só que do ponto de vista lógico, é uma visão cristã, né? Então, pra quem é cristão e acredita na Bíblia como inerrante, é, nesse sentido, eu creio que ou você nega a Bíblia, essa passagem, e é sua visão, sua opção, ou
você aceita suas prerrogativas. A gente faz teologia com o texto que nos é apresentado. A gente não coloca significados externos. Então, está dizendo aqui em Romanos 13 que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, que não há autoridade que não proceda de Deus, e autoridades que existem foram instituídas por ele instituídas. Está dizendo aqui qual modelo de governo deve ser instituído? Não. Se você vê em 1 Samuel 8, você vai dizer que Deus era contra a monarquia em Israel. Ou seja, Deus via a monarquia e o pagamento de impostos para o monarca como uma atitude ilógica, maluca. Então até ele fala, não, Samuel, é Israel que está me rejeitando. Então deixa eles fazerem o que eles quiserem. Tanto que em Deuteronômio 17 tem uma passagem que Moisés fala a favor de reis, porque obviamente Deus, sabendo o futuro, já sabia que ele teria que pôr uma sessão de conselho para reis futuros, porque Deus sabia, obviamente, que ia ter no futuro rei Israel. Não me diga que Deus sabia, é óbvio que Deus sabia, né? É Deus onisciente, então ele já colocou ali na sua presciência uma passagem em Deuteronômio para dizer, ó, quando ter rei, o rei tem que agir assim, assim, assado. Tá em Deuteronômio 17. Então é a noção de presciência de Deus na lei de Moisés, por razões óbvias, né? Então assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Isso é estranho. Opa, acho que eu fui pra longe aqui. Isso é estranho vindo de o Paulo, que foi morto por essas mesmas autoridades. Então, Pedro também. Então, Paulo, pela história, né? Você lê, por exemplo, o Clemente de Roma, na versão do. Eu esqueci o nome dele. Na versão que eu li, tem uma anotação lá que fala que ele foi decapitado. Por, por possivelmente certos caras ali. Não exatamente Nero, mas pessoas de menor escalão. Mas. No governo do Nero. Mas basicamente, a ideia aqui é que a existência ontológica do Estado é natural. Gramaticalmente, não tem fuga desse texto. Então, gramaticalmente, você não pode fazer esse texto. Obviamente, o modelo que Deus sugere, que é implementado em Juízes, que é sujeito de certa forma na lei de Moisés, é o modelo que a gente viu dos Juízes de Israel. Então, é um modelo confederado, Estados independentes, jurisprudência privada. Você tecnicamente praticamente não tem impostos do ponto de vista burocrático. Tem os levitas, que não são burocratas, eles compõem uma atividade religiosa, né? Deveria ser sustentada pelo povo por razões óbvias. Tem ali uma difusão ali para os mais pobres, que é uma questão social, mas não tem imposto do ponto de vista burocrático. Ponto. Não existe. É tudo privado. Então, primeiro ponto aí, né? Então, esse modelo que Deus sugere. O ser humano quis ir para monarquismo, para aristocracias, para oligarquias e, por fim, democracia federalista, que no fim é uma aristocracia. É a visão de Montesquieu, por exemplo. É a visão do Blackstone, etc. É a visão dos antifederalistas. Tá nesse livro do Storing, as opiniões deles. Então, abra-se de passagem isto. Ok? Tem passagens que, por exemplo, a crise em Israel da monarquia de Roboão foi causada porque ele quis aumentar impostos, né? A Bíblia ela diz que você cobrar impostos demais é imoral. Então, tem várias passagens ainda que contribuem para uma visão libertária no sentido de buscar direito natural. Buscar o que é justo. Pensar racionalmente pelo direito. Para mim, libertarianismo é você pensar sobre direito de forma racional, tendo uma ética lógica e racional, que é o direito natural. É isso. É por isso também que vocês pagam impostos. O termo foros, também é o mesmo termo usado para impostos. No Tucídides e na política de Aristóteles e outras obras. Porque as autoridades são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. E o que Deus está dizendo aqui, através de Paulo? Que o Estado ele tem que fazer as leis. É isso que o texto diz. Leis.
Você criar leis e executar elas. Tá dizendo qualquer outra coisa? Não. Só isso. Criar leis e executar elas. A minha visão de minarquismo é isso. É a visão dos fisiocratas também. O Estado, ele cumpre as leis, com predicado de direito natural. Ele cria as leis, que tem que ser justas, e o povo pode dizer, ó, essas leis estão erradas, etc. E a, abre parênteses, no sistema de juízes você não tinha um imposto no sentido tradicional atual, no sentido burocrático, você não precisa de uma burocracia, você pode ter, no geral, é, uma, milícias privadas, ou seja, você não precisa da criação de exército. Os antifederalistas eram contra a criação de exército nos Estados Unidos. Você não precisa criar um exército, você pode defender seu país de forma privada, em milícias privadas. Você não precisa é, ter um sistema com 4 anos de mandato, porque isso era crise de poder eventualmente. Nem reeleição. Muitos eram contra a reeleição. Eu também, depois de ler eles, também sou contra. E aqui essa questão do tributo, que, por exemplo, Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então você deve pagar os seus impostos. Mas num sistema democrático você deve questionar também os impostos, né? Então, a questão é que, biblicamente, com essa passagem também, a passagem dos evangelhos, dado também que os sistemas de juízes não tinham um sistema de imposto burocrático, é o recomendado por Deus na Bíblia, foi instituído por 300 anos em Israel, então tem uma premissa histórica para dizer, ó, alguém na história fez isso, além de outros exemplos que a gente pode citar em outros países na história, que não vou citar aqui, mas tem o exemplo lá dos Vikings, por exemplo, em relação a The Thing, que era uma forma de jurisprudência privada, em que o pagamento dos impostos não é ontologicamente errado. Então eu vou dizer aqui, biblicamente, gramaticalmente, isso daqui não é achismo agora. Agora, na minha opinião, é o que o texto está dizendo. Esse texto, ele diz categoricamente, não é imoral. No geral. Significa que alguém como Roboão pode cobrar impostos de forma imoral? Que o povo, por exemplo, não... A questão é que o povo ele tem que aceitar esse imposto. Na questão de Roboão, o povo de Israel, ele apedrejou Roboão, falou, você quer aumentar os impostos mais que Salomão? Ok. Porque o povo falou assim pra Roboão, tu baixa os impostos que era de Salomão, que era muito alto, e a gente vai te servir. Ele não fez isso, apedrejaram ele, 10 tribos viraram tribo do norte e ficou 2 no sul. Basicamente é isso. Ficou Israel no norte e Judá no sul. Por muitos anos. Por séculos. Primeira e segunda crônicas vai tratar disso. Primeira e segunda reis vai tratar disso. Primeiro que nem era pra ser monarquia. Mas enfim. E nunca houve teocracia, tá? O governo de juízes não é teocracia. Eu já falei isso em livro, infelizmente. Já mudei de ideia. Não era teocracia, era um confederalismo. E não era teocracia porque os seres humanos que mandavam ali. Então se o Sansão lá fizesse merda e desobedecesse a Deus, acabou. Quem dava as ordens eram pessoas, né? Elas escolhiam se elas queriam seguir a Deus ou não. Então não é teocracia. Nunca houve teocracia. Biblicamente falando. Infelizmente eu acreditava nesse erro, mas já mudei de ideia recentemente. Então nunca houve teocracia em nenhuma forma de governo. O que tinha ali era tipo. Nos juízes, Deus elegia as pessoas pra ser juiz e tal. Mas no fim eles mostravam o serviço. Né? Não era simplesmente só uma instituição, né? Eles mostravam o serviço. Mas uma boa parte do tempo não tinha juiz também. Então, nessa época do final da Guerra Civil lá que teve com os benjamitas, foi assim, né? Mas o ponto é, biblicamente, imposto não é roubo. Pode vir a ser roubo. Do ponto de vista de ser exagerado. É questão de roubão, pode ser excessivo. No geral, a visão bíblica é que você deve minimizar os impostos ao máximo possível. E no sistema de juízes, basicamente, você quase não tem imposto. Porque, basicamente, no sistema moderno você não tem levitas, né? Pra sustentar. Então, o máximo que se poderia fazer, inspirado biblicamente, é ter a questão social que poderia ser voluntária, né?
As pessoas voluntariamente poderiam ajudar os mais pobres, as viúvas, órfãos, etc. É isso. Voluntariamente. Então não tem nenhum problema de você adaptar essa questão, né? Então, no geral, tudo é privado, de certa forma. Então, Mas ontologicamente imposto não é roubo. Se você disser essa frase, ontologicamente imposto é roubo, então você tem que negar esse texto. E gramaticalmente é impossível você negar esse texto sem cair em contradição. E você tem que negar toda a Bíblia, né? Porque se essa parte aqui é uma é contraditória, então você tem que negar toda ela, né? Ou ela é inerrante toda, ou ela não pode ser inerrante em parte, né? Aí você fala, pô, mas eu sou ateu, não sou cristão, né? Então aí você ignora esse texto, cara. Você acredita no que você quiser. Mas aqui eu tô falando para quem é cristão, quer ser, entre aspas, libertário, né? Porque principalmente libertário não é o termo que você decide e acabou. O Buchanan é minarquista, e aí? É, tu quer definir libertário só o que você pensa. O que libertarianismo tem a ver com liberdade predicada de direito natural. Só você define só o direito natural. Então, numa ética cristã, tem que ser minarquismo. É isso. Não tem como fugir. Eu tô escrevendo um paper sobre isso, né? Eu comentei o livro do Storing, do Antifederalista. Agora eu tô falando mais sobre Montesquieu, que eu li o Letras Persanas e outro livro também. E eu vou falar sobre outras confederações na história. Vai demorar pra terminar esse negócio. Eu tô escrevendo outras coisas agora. Tô escrevendo um livro sobre economia sintética, que é o princípio econômico, volume 5. Tá muito da hora. Tem bastante economia de Star Wars, Torgal, é, Legend of the Heroes, estilo, ficção científica, com muita política e tal. Então eu vou terminar esse livro primeiro. Eu também tenho que terminar um de teologia, né? E minha cota atual é um ano é um livro de teologia por ano. 600 páginas por aí. Então eu tenho que no mínimo terminar um de 600 páginas esse ano. Que vai ser um comentário aqui no que eu tenho que continuar, né? Mas basicamente é isso. Então eu sou minarquista por conta de Romanos 13. Se não existisse Romanos 13, provavelmente eu seria anarco, mas não é o caso. Então, biblicamente, tem uma passagem de Pedro que diz que a Bíblia tem uma interpretação. A interpretação no sentido natural do texto. Então, é o que o texto diz. Ou você aceita ou rejeita. Não tem. É que nem matemática aqui. É, biologia é que nem matemática, vários sentidos. É lógica, né? Você tem proposições verdadeiras. E elas não se contradizem. Ou seja, se aquele texto diz aquilo, também tem outras passagens que também se corroboram com isso, que podem ser auxiliares, né? Como da César o que é de César, etc. Então, dado o parênteses do modelo que Deus sugere, né? Que é o confederalismo de juízes, com jurisprudência privada, defesa privada, etc. São coisas que os libertários acreditam. Essa na ética cristã é a visão, na minha opinião, que era o libertarianismo dos antifederalistas. Tá? Então, diga-se de passagem, os entre aspas libertários antifederalistas do período ali da guerra lá, americana contra a coroa inglesa, eles, o próprio Rothbard disse que defendiam, de certa forma, o libertarianismo, eram protestantes minarquistas. Então é isso.